Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do SCIA Diferente Porque aposto em você. Hoje trabalhando com a banca do Instituto AOCP, que é uma banca que tem conquistado muita credibilidade no mercado para concurso público. Ela está organizando as provas para os institutos federais e também para a EBSER, ok? Então, é interessante nós conhecermos como é que é o perfil da banca. Havia ainda duas bancas com a identificação AOCP. Acredito que tenha havido uma separação lá do pessoal do administrativo e criou-se, a partir desse momento, o Instituto AOCP e a OCP. A OCP é uma banca tradicional. A prova não é uma prova tão bem elaborada, pelo menos na minha opinião. O Instituto AOCP já tem uma elaboração um pouquinho mais interessante, já apresenta uma melhor credibilidade no mercado e tem realmente conseguido bons editais. Editais realmente importantes, como, por exemplo, a Polícia Militar do Ceará. É também um concurso organizado pela AOCP. É um concurso enorme, tá, gente? O concurso para os PMs do Ceará. Concurso realmente muito grande. Fiquei impressionada quando peguei uma prova voltada para a parte específica do concurso para o Instituto Federal Benjamin, em que a referência é uma referência muito inovadora. Só para vocês terem noção, nesta parte específica, eles cobraram no mínimo 5 questões ligadas à anáfora. E eu pergunto para vocês sabem o que é anáfora? A maioria não sabe o que é anáfora e, apesar de a maioria já não saber, eles não se limitaram na questão superficial, não. Ele perguntou sobre o desmembrar, os tipos de anáfora. Se as pessoas não estudam anáfora, imagina os tipos de anáfora. Nomenclaturas extremamente novas, realmente muito inovadoras no que diz respeito aos estudos linguísticos e literários. Mas, Rose, você está falando aí acerca da prova específica. Se eles fazem uma prova específica para os profissionais de letras com tamanha qualificação, é porque eles têm a possibilidade de também aplicar essa qualificação para os concursos, para as provas de concursos de cargos mais gerais. Então, nós temos realmente que tomar cuidado, porque é uma banca que está crescendo e não está crescendo pouco, está crescendo muito, por demais, como diz minha coordenadora Nice Soares. Bom, nós vamos fazer algumas questões, não vamos fazer todas as questões da prova. É a prova da EBSER, da UFPA, ok? E eu selecionei as questões que não estão voltadas à parte de interpretação de texto. Na frase, tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes, o termo em destaque pode ser substituído sem prejuízo gramatical ou alteração de sentido por. O termo destacado é justamente a estrutura portanto. O que é essa estrutura portanto? Portanto, é uma estrutura que está conectando a informação de que nós nos tornamos, a informação de que nós somos seres que se sentem seguros somente conectados a essas redes. Está conectando, portanto, duas informações. Esta conexão ela é estabelecida por meio de uma conjunção. O que é uma conjunção? É um elemento que conecta duas informações. Eu tenho aí, portanto, duas orações sendo conectadas. Qual é a ideia que é estabelecida pelo portanto? Portanto, introduz uma ideia de conclusão. É uma relação conclusiva, coordenada, e você vai ter que procurar justamente qual das estruturas estão aqui apresentando, qual das estruturas está apresentando uma relação também de conclusão. Eis que a banca coloca para nós
com quanto, por quanto, contudo, pois e todavia. O que nós já eliminamos de cara? Porque, afinal de contas, nós utilizamos no nosso dia a dia. Nós eliminamos o contudo e eliminamos o todavia. E por que nós fazemos essa eliminação? Porque nós sabemos que contudo e todavia são estruturas que introduzirão a ideia de oposição. Essas são conjunções adversativas, conjunções coordenadas adversativas. Nós teremos ali o conquanto, o porquanto e o pois. Vai ser o pois? E por que não vai ser o pois? Porque o pois dá uma ideia de explicação. Temos aqui o conquanto e o porquanto. Qual das duas será a minha conjunção estabelecida? Porquanto ou conquanto? Porquanto, por quê? Reparem só, reparem só. Eu tenho o conquanto, que vai me dar uma ideia de oposição. Conquanto é uma conjunção concessiva. Ela é subordinada. Mas nós não usamos o conquanto. Então, como nós não usamos o conquanto no nosso dia a dia, nós acabamos não conseguindo perceber o que ela vai significar e, portanto, não conseguimos fazer ali as substituições adequadas. O porquanto também é outra estrutura que nós não utilizamos. Porquanto dá para nós uma ideia de explicação. Porquanto é uma conjunção explicativa. Mas, Rose, não estou entendendo. Porque nós vimos que aqui o portanto é uma ideia conclusiva. E nós sinalizamos o conquanto como uma ideia de oposição, o porquanto como uma ideia de explicação, o contudo como uma ideia de oposição adversativa, o pois como uma ideia de explicação e o todavia como uma ideia de também oposição. Vou entrar com recurso. Eu posso entrar com recurso? Não. Nós vamos ter que reavaliar, identificarmos qual é o problema. O que a banca sabe que nós fazemos? A banca sabe que nós apenas olhamos e identificamos ali fora de um contexto. Mas nesse contexto, reparem o que acontece. Eu tenho uma vírgula aqui, eu tenho uma vírgula aqui. Esse, portanto, ele está isolado por vírgulas, significa dizer, por conseguinte, que ele está deslocado. Porque a posição preferencial da estrutura, da conjunção coordenada, é antes desse verbo aqui. Então, o que o autor fez? Ele colocou na estrutura posterior ao verbo. No momento que ele coloca numa posição posterior e ele pede para que nós substituamos o portanto por uma dessas conjunções, será o pois. Porque o pois, quando deslocado, tem uma ideia conclusiva. Perceberam? Não é para você fazer somente no olhômetro. Você precisa analisar e identificar. Vamos para a próxima questão. Assinale a alternativa correta. Nós temos aí a quinta questão. A, B, C, vocês não fizeram, não é? É lógico, porque eu não dei material para vocês fazerem hoje. Vamos fazer juntas essa questão. Assinale a alternativa correta. Esse enunciado é um enunciado péssimo. Porque não te prepara para qual tipo de questão você estará sendo lançado. Então, nós precisamos identificar qual é o conteúdo mediante análise das alternativas. Isso faz perder tempo. Não faz perder tempo? Porque você tem que reorganizar as ideias na sua cabeça para conseguir, a partir dessa reestruturação, fazer a análise devida. Mas já na primeira alternativa, a gente consegue desenhar mais ou menos qual é o conteúdo que estará sendo abordado. Encontramos na letra A
traz consequências para os vínculos que são construídos. O termo em destaque tem função de conjunção integrante. No olho, você consegue perceber que ele destacou o quê? Que ele destacou o quê? Que ele destacou o quê? Que ele destacou o si, que ele destacou o si. Eis aí dois conteúdos que são fundamentais para a nossa análise. Funções do que e funções do si são conteúdos imprescindíveis. O que ele pode ser muitas coisas, dentre as quais ele pode ser classificado como uma conjunção integrante. Gente, o que é uma conjunção integrante? Conjunção integrante é aquela estrutura que vai auxiliar a integrar. O que significa integrar? Integrar significa deixar completo, deixar inteiro. A única classe gramatical que poderá ocupar esta posição que completa uma determinada estrutura é o substantivo. Para quem não sabe sobre o que eu estou falando, dá uma olhadinha na primeira aula de Introdução à Morfossintaxe, em que eu trabalho justamente com esta observação. Apenas o substantivo poderá completar, poderá integrar. As orações integrantes, portanto, são orações que estão na posição de um substantivo. Estão na posição de uma coisa, de algo ou de alguém. No caso das orações, estará sempre na posição de algo, de uma coisa. Essa estrutura ela vai se relacionar com termos que requisitarão isso. Por exemplo, o verbo dizer. Disseram. Quem diz uma coisa. Então, disseram que Rose está linda. Eu tenho um aluno que falou assim, Rose, eu estava assistindo a sua aula, mas eu ria tanto, dizia assim, meu Deus, essa mulher é louca. Mas, enfim, vamos pousar aqui. Eu tenho, portanto, em disseram que Rose está linda. Que Rose está linda é a coisa que disseram. Então, se é a coisa que disseram, está na posição de uma coisa, está na posição de um substantivo, está na posição integrante. E qual é a estrutura que está auxiliando a essa integração? É justamente o que. Então, neste momento, o que é uma conjunção integrante, ok? O que, no entanto, ele também pode ser um pronome relativo. E ele será pronome relativo quando ele não estiver na posição de um substantivo, e sim na posição de um adjetivo. Introduzindo, não ele exatamente, mas introduzindo, quando ele introduz uma informação que vai estar na posição de um adjetivo. O adjetivo, gente, ele depende de um substantivo. Porque o adjetivo, qual é a classe gramatical? Qual é o conceito de adjetivo? É a classe gramatical que caracteriza o substantivo, que qualifica o substantivo. Isso que é um adjetivo. Então, se eu tenho um adjetivo, se eu tenho uma estrutura relacionada, que está exercendo as vezes de um adjetivo, significa dizer que essa estrutura se relacionará com um substantivo. Logo, na construção, por exemplo, a boneca que ganhei é de porcelana. O que é de porcelana? A boneca. Mas eu não estou falando sobre qualquer boneca. Eu vou dar uma característica para esta boneca. Não é qualquer boneca, é a boneca que eu ganhei. Então, se é a se é a boneca que eu ganhei, significa dizer que a estrutura que eu ganhei está qualificando a boneca, se relacionando à boneca. Eu tenho, portanto, aí um que introduz uma informação adjetiva. Toma cuidado com o macete, que diz que todas as vezes que o que pode ser substituído por o qual ou a qual, eu tenho aí um pronome relativo. Beleza. Realmente, o que, pronome relativo, poderá, em muitos momentos, ser substituído por a qual ou o qual. No entanto, nem todo momento em que o que é pronome relativo, ele terá essa substituição. Para o pessoal que está me assistindo e quer se aprofundar um pouco mais nesse conteúdo, assiste às aulas de pronome. Para ser mais exata,
a aula voltada a pronome relativo. Se eu não me engano, é a 4ª ou a 5ª aula do módulo de morfossintaxe. Muito bacaninha, vocês vão entender perfeitamente como é que esta ideia, esta relação adjetiva vai ser estabelecida. Com essas duas explicações, nós já conseguimos identificar bem as estruturas que estão focadas aqui no que, tá bom? Traz consequências para os vínculos que são construídos. Traz consequência para os vínculos. Que vínculos? Aqueles que são construídos. Então, essa informação ali é uma informação adjetiva. Não é uma informação substantiva, não é integrante. Eu não posso substituir a estrutura pela construção, coisa, algo. Eu não posso dizer, traz consequências para os vínculos algo. Mas eu posso substituir o que por os quais. Não posso fazer isso? Então, se eu posso fazer isso, significa dizer que este que é um pronome relativo e não uma conjunção integrante. Belezinha? Posso ir? Vamos lá. Letra B. Acreditando que a quantidade vai superar a qualidade. O termo em destaque tem função de pronome relativo. Ora, 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 ora. Eu disse o que sobre o pronome relativo? Pronome relativo se relaciona com um substantivo. Só no olho você já mata. Porque esse que está se relacionando com um verbo. Esse que, inclusive, está introduzindo uma estrutura que poderá ser substituída por algo, por uma coisa. Acreditando em uma coisa. Acreditando em algo. Eu estou acreditando em quê? Que a quantidade vai superar a qualidade. Eu tenho, portanto, aí, neste momento, uma conjunção integrante. Estão entendendo direitinho? Vamos lá. Letra C. Na letra C, ainda sobre o que? Ele diz, Bauman diz que apelamos. O termo em destaque tem função de partícula expletiva ou de realce. E aí, vou me opor ao gabarito oficial. O gabarito oficial indica que esta alternativa é a alternativa correta. Mas vamos aqui identificar o que é uma partícula expletiva. Antes de confirmar isso, que o gabarito oficial está errado, eu vou verificar o gabarito oficial. Vamos voltar aqui. Houve uma falha na análise do gabarito da pró, só para ver se a pró sabia. Bauman diz que apelamos. O termo em destaque tem função de partícula expletiva ou de realce. O que é uma partícula expletiva? A palavra expletiva tem esse ex aqui, ó. Ex é uma estrutura grega que dá uma ideia de para fora. Quando eu falo sobre estrutura de realce, o que é para realçar também pode ser retirado. O que realça pode ser retirado, não pode ser retirado, sem comprometer o sentido, porque uma partícula de realce está ali só para realçar, para valorizar um pouquinho mais. Nós usamos muito as partículas de realce, as partículas expletivas. Por exemplo, no ditado popular, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Eu não preciso colocar esse se, porque o verbo ir e o verbo ficar, esses verbos são verbos intransitivos. O que esse se está fazendo aí? Se ele não está indicando indeterminação do sujeito, se ele não está indicando a passiva... uma relação paciente do sujeito, uma relação reflexiva do sujeito, nem uma relação de reciprocidade. Então, se ele não tem função sintática, significa dizer que ele é apresentado para realçar. É uma partícula expletiva, aquela que pode ser retirada, pode ser colocada para fora. Por isso que é partícula expletiva. No caso aqui, vejam só, quem diz uma coisa. Eu preciso saber o que está sendo dito, não preciso? Então, se eu digo uma coisa, esse que está introduzindo uma estrutura integrante. Olha que nós vimos no início da análise dessa questão, que eu tenho, neste momento em que ele introduz uma estrutura integrante, uma conjunção
integrante. Deu para entender direitinho? Pode ir, não pode? Não pode? Beleza. Não é, portanto, a letra C o meu gabarito. Vamos para, agora, a análise na D e na E de um si. E o si, gente, Ave Maria, pensa na multiplicidade. Para quem quiser aprofundar esse conteúdo, que é um conteúdo extremamente importante, assiste a aula de sintaxe, em que eu trabalho com vozes verbais. Porque quando eu estou trabalhando com vozes verbais, eu tenho que apresentar para vocês a diferença entre as relações introduzidas pelo quê? Pelo si. Se é um si pronome apassivador. O pronome apassivador, ele vai se relacionar com verbos transitivos diretos na posição de um objeto direto. Vou retificar, tá? Verbos transitivos na posição de objeto. E o sujeito da construção é um sujeito que sofre ação. Por exemplo, vendem-se casas. Como eu não vou poder escrever agora, eu quero que vocês visualizem essa análise, tá? Vendem-se casas. O verbo vender é um verbo de que tipo? É um verbo transitivo direto, porque quem vende, vende algo. O que está sendo vendido? Ah, Rose, casas estão sendo vendidas. Beleza. Só que todas as vezes que um verbo transitivo direto apresentar um si, é este si que estará na posição de objeto direto. E aquele elemento que nós chamaríamos de objeto, nós devemos chamar agora de sujeito. Então, veja, vendem, verbo transitivo direto, si, objeto direto, e casas, sujeito. Mas isso é identificação sintática. Não é identificação morfológica. A classificação morfológica do si vai depender, no entanto, dessa análise sintática. Por quê? Porque no momento em que eu percebo que esse si é o objeto direto e que o termo casas é o sujeito, eu consigo analisar. Este sujeito está praticando ou sofrendo ação? Sofrendo ação. Então, significa dizer que é um sujeito paciente. É o que vai identificar esse si como um pronome apassivador. Belezinha? Mas o pronome si, ele pode ser não somente pronome apassivador, ele pode ser pronome reflexivo, que é quando o sujeito está praticando e sofrendo ação. Cuide-se bem. Poxa, eu vou cuidar de mim. Você vai cuidar de você. Então, você tem um sujeito um elemento que representa o sujeito, também representa o objeto. Ok? Belezinha? Pronome reflexivo. Além desse pronome reflexivo, nós temos o pronome recíproco. Ai, meu Deus, os irmãos se abraçaram. Porque manhinha mandou usar a camisa da União. Os irmãos se abraçaram. Eles não se abraçaram assim, eles trocaram o abraço. Então, eu tenho uma ideia de reciprocidade. É um pronome recíproco. O si, no entanto, também pode ser classificado como índice de determinação do sujeito. Quando eu falo, morre-se de fome, eu sei quem é que está morrendo? Não, eu tenho uma ideia de indefinição. Eu vou encontrar, portanto, um si, índice de determinação do sujeito. Nós vimos o si, partícula expletiva. Em vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Eu esqueci, no entanto, de apresentar o que como partícula expletiva, porque às vezes o que é partícula expletiva mesmo. Quando eu falo, fui eu que fiz o bolo, saiu uma porcaria. Fui eu que fiz o bolo. Eu poderia dizer direto, eu fiz o bolo. Eu preciso colocar esse quê? Não preciso. Então, se eu não preciso colocar esse quê, ele é uma partícula expletiva. O si também pode ser partícula expletiva. Na construção vão-se os anéis, porque eu sei que os anéis estão indo, eu não preciso apresentar na minha construção esse si, partícula expletiva. Ok? Mas nós também temos um si que pode ser classificado como conjunção.
E aí, meu povo, o se conjunção pode ser conjunção integrante. Veja se ela chegou. Quem vê, vê uma coisa. Lembram que eu falei? Que toda vez que nós tivermos uma estrutura na posição de uma coisa, eu tenho uma estrutura na posição integrante. Pois é. Veja se ela chegou. Se ela chegou, é conjunção integrante esse se. Eu posso ter um se conjunção causal. Se acordo tarde, me atraso. Já que se eu acordei tarde, me atrasei. Fica melhor. Se eu me atrasei tarde, se eu acordei tarde, me atrasei. Porque é diferente de dizer se acordo tarde, me atraso. É diferente. Por que é diferente? Porque se eu acordei tarde, já se concretizou. Se eu acordar tarde, ainda não se concretizou. Então, se eu tenho uma informação que ainda não se concretizou, relacionada a uma informação que também não se concretizou, eu tenho uma ideia condicional. Se eu tenho uma ideia, uma informação que já foi concretizada, eu não posso ter uma estrutura condicional. Eu tenho que ter uma estrutura que vai ser classificada de uma outra forma. No caso aí, eu tenho uma conjunção causal. Se acordei tarde, eu me atrasei. Olha, já que eu me acordei tarde, eu só me atrasei porque eu acordei tarde. Então, eu tenho uma ideia causal. O se, ele também pode ser temporal. Se fala, todos ouvem. Eu não posso dizer quando fala, todos ouvem. Eu não tenho uma ideia de condição, porque é simples. A ideia de condição ela estará relacionada a um verbo no subjuntivo. Será condicional apenas se eu encontrar uma ideia que ainda não se concretizou. E é justamente essa explicação, guarda essa explicação. Se vocês quiserem, voltem a ouvir essa explicação no vídeo, porque é justamente essa explicação que faz com que o gabarito não seja o adequado, tá? Faz com que nós possamos entrar com um recurso póstumo dessa questão. Mas na letra D, vamos aqui avaliar. Em a liquidez do mundo moderno, esvai-se pela vida. O termo em destaque tem função de índice de determinação do sujeito. É uma questão de lógica. Se você sabe o que é que está se esvaindo, eu não tenho indeterminação do sujeito. Posso ter indeterminação do sujeito? Não. Quem esvai, esvai. Então, esse verbo é um verbo intransitivo. Esse se não poderia estar aqui, é uma partícula expletiva. Beleza? Aí nós chegamos ao gabarito, letra E, é o nosso gabarito. Quando nós chegamos até esse gabarito, nós temos se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Olha, alguém se sente seguro somente quando estão conectados a essas redes. Isso aqui não é causal. Perdão, isso aí não é condicional. Isso aí é temporal. Mas a banca assinalou justamente a letra E. Entremos, portanto, com recurso póstumo. O gabarito está inadequado por se tratar de um se que estabelece, que introduz uma relação temporal, podendo, inclusive, ser substituído pela conjunção quando, sem comprometimento do sentido original. De acordo com fulaninho, aí você cita um gramático que respalda esta informação. Deu para entender direitinho? Eu entraria aqui com um recurso fácil.